Bíblicas Jovens. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal de hoje. É sempre uma renovada alegria falarmos sobre escola dominical. Para o terceiro trimestre do ano de 2019, as lições bíblicas para a faixa etária de jovens trata de uma temática muito especial. Razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. O comentarista é o professor Valmir Nascimento, que de longa data já escreve aqui para a CPAD. Professor Valmir, seja bem-vindo ao programa de hoje. Agradeço, é uma satisfação retornar a esse programa comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Bom, o que essas lições trazem de revigorante, renovador para os jovens que vão frequentar a classe de escola dominical? Irmão Jorge, as duas cartas do apóstolo Pedro, elas contêm uma mensagem importantíssima para a igreja na atualidade e principalmente para a juventude. Embora sejam cartas escritas em contextos diferentes, a primeira em um contexto em que a igreja estava sendo perseguida e a segunda carta escrita em um contexto em que os falsos mestres estavam introduzindo falsos ensinamentos na comunidade cristã, o conteúdo de ambas tem uma mensagem importante para a atualidade. A primeira, ela vai falar sobre aspectos centrais como alegria, como esperança, como salvação e também vai dar vários conselhos da vida do cristão em vários ambientes da sociedade. Por essa razão, eu acredito que vai ser uma lição muito importante com a mensagem atual, embora escrita essas duas epístolas há muitos anos atrás, há milênios, mas com uma mensagem muito atual que pode impactar na vida daqueles que tiverem acesso a esse conteúdo. Nós temos aqui uma temática muito interessante que é vivendo em esperança e firmados na verdade. Como é que é viver com esperança e firmado na verdade? Isso é muito importante. A primeira carta de Pedro, como eu mencionei, ela teve o propósito de exatamente inspirar a comunidade cristã naquele início do primeiro século, mais ou menos entre os anos 60 e 65 depois de Cristo. E como a comunidade estava passando por um momento muito difícil de perseguição, de hostilidade, de menosprezo social, Pedro então escreve essa primeira carta exatamente para revigorar a esperança daqueles irmãos em Cristo. E é interessante que ele vai firmar essa expectativa, essa esperança exatamente na obra, na morte e principalmente na ressurreição de Jesus. Portanto, essa mensagem que foi muito importante para aquela comunidade cristã em um momento muito difícil que eles estavam passando, é importantíssima essa mensagem para a atualidade. Nós vivemos em um contexto social em que as pessoas perderam o sentido, o propósito da vida e não sabem onde encontrar esperança. Obviamente, a fé cristã ela tem uma forma distinta de encarar e apresentar essa esperança. Na perspectiva cristã, a esperança não é simplesmente o mero esperar alguma coisa. Não, a esperança, nesse sentido, vem do verbo esperançar e diz respeito a uma vida confiante, uma vida de entrega ao Senhor, porque sabe que Ele está conduzindo a vida do crente. E você, está apreciando esse conteúdo? Está gostando dessa entrevista? Inscreva-se no nosso canal tvcpad.com.br. Você pode fazer sua inscrição através do YouTube ou no nosso próprio site e mais importante do que isso, você tem que ativar ali o sininho para poder receber as notificações e cada vez que um novo conteúdo for postado, você recebe essa informação que é importante para a sua vida. A lição de número 3 fala sobre santidade e integridade. São sinônimas, são palavras que são correlatas, elas se encaixam perfeitamente no dia a dia de um jovem, de um adulto, de um cristão. Interessante essa indagação. Santidade e integridade, de fato, são palavras distintas, mas que estão relacionadas. Quando nós olhamos para as Escrituras, e nesse caso para a primeira carta de Pedro, Pedro também vai convocar os crentes para que eles vivam uma vida de santidade, porque é uma exigência divina que nós sejamos santos.
Quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando de uma vida de separação do mundo e daquilo que não agrada a Deus. Mas geralmente as pessoas têm uma disposição para entender ou encarar a santidade simplesmente no aspecto religioso, como se não se aplicasse a outras esferas da sociedade. E nesse sentido, nós vamos entender que a verdadeira santidade é aquela que o cristão tem a sua vida transformada, os seus valores, o seu padrão de compreender a diferença entre o certo e o errado, vai moldar o pensamento e a forma dele agir. E a partir daí vai gerar uma vida de integridade. Aí sim, integridade, nós estamos falando de um comportamento íntegro, de honestidade, de um testemunho na esfera pública. Não é possível uma pessoa ser íntegra sem ela ser santa. Então, são conceitos que estão umbilicalmente, estão umbilicamente relacionados porque dizem respeito ao comportamento adequado segundo alguns valores. E nesse caso, segundo os valores estabelecidos por Deus. Nós estamos vivendo um período em que há muito descrédito com as autoridades, né? Muito desrespeito. E o senhor relaciona ali a relação entre superiores e também a relação com o Estado. Como é que o senhor trabalhou essas questões? O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa primeira carta, ele dá conselhos diferenciados para a comunidade cristã. Os cristãos estavam sendo acusados de vários crimes que não cometeram. E uma das acusações que os cristãos eles recebiam naquele contexto era exatamente do relacionamento em relação ao Estado. Diziam que os cristãos não obedeciam ao Estado. E por esse motivo, Estado, eu estou dizendo aqui o Império Romano, estou dizendo a autoridade que existia dentro daquele contexto, que para nós temos esse conceito atual de Estado. Então Pedro, assim como o apóstolo Paulo, ele vai trazer ou vai ensinar àqueles irmãos daquele contexto o seguinte princípio: olha, uma vida de acordo com a vontade de Deus envolve se submeter às autoridades que foram constituídas. Porque toda autoridade que existe, essa autoridade ela foi constituída por Deus. Ou seja, a regra da vida cristã, segundo o apóstolo Pedro, é exatamente a submissão e não a subversão ao Estado. É por esse motivo que o cristão ele deve ser um cidadão exemplar, que respeita a lei, que respeita a ordem, que tem uma vida testemunhal dentro do ambiente social. E isso diz respeito a todo tipo de autoridade. As autoridades que foram constituídas por Deus, seja do ponto de vista de Estado, seja um governador, seja um prefeito, seja um presidente, naquele contexto um imperador, ou seja também as autoridades, como por exemplo a autoridade eclesiástica na figura do pastor, ou um pai de família na autoridade familiar. Por quê? Porque Deus estabelece essas autoridades, são líderes, para que nós tenhamos uma vida boa, organizada e assim possamos viver bem. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida em comunidade, em sociedade. Bom, a lição de número 6 trata da razão da nossa esperança. O que é isso? Esse é o tema central de toda a lição, porque é exatamente o foco da primeira carta de Pedro. Como havia dito, os cristãos eles estavam passando por intensa perseguição. Ainda que não fosse uma perseguição institucionalizada, mas basicamente eram situações que colocavam os cristãos em um contexto desfavorável, em que eram menosprezados. E diante disso, o apóstolo Pedro vai falar sobre a vida do cristão diante do sofrimento. E nesse contexto é que o apóstolo Pedro vai falar sobre dar razão da esperança. Basicamente o contexto dessa afirmação está no capítulo 3, é basicamente uma situação em que o cristão, mesmo diante de um sofrimento, e quando alguém indagasse para o cristão por que ele demonstrava aquela esperança, por que apesar de toda aquela hostilidade, apesar de todo aquele sofrimento, ainda assim ele manifestava uma alegria, uma esperança, algo diferente daquilo que se esperava, aí diz Pedro, então, estáis preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança. Então, qual é a razão da nossa esperança?
A razão da nossa esperança, obviamente, é exatamente a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o ponto central que vai firmar, que vai fundamentar a nossa esperança. E acerca disso, nós como cristãos precisamos estar preparados. Quando alguém nos indagar, quando alguém nos perguntar aonde nós depositamos essa confiança, porque imagine, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não conhece as Escrituras, essa esperança, essa convicção que o cristão tem é algo que foge da normalidade. Por esse motivo, devemos estar preparados de maneira gentil, de maneira sábia, responder a essas pessoas, até para encaminhá-las, até para que elas também venham a conhecer essa esperança e tenha também essa vida transformada. Bom, e esse tópico tem a ver mais com experiência do que propriamente com um conceito teológico ou um chavão, né? De fato, irmão Jorge, a sua pergunta é muito pertinente, porque geralmente nós fazemos uma leitura do capítulo 3 e o versículo 15, dando um sentido apologético também. Exato. Nós sabemos que o capítulo 3 e o versículo 15 da primeira epístola de Pedro é aquilo que nós chamamos do texto áureo da apologética cristã. Ou seja, é apresentar razões daquilo que nós acreditamos, as nossas convicções. É claro que nós podemos utilizar essa passagem para fundamentar uma defesa racional, baseada na história, baseado em evidências daquilo que nós acreditamos. Até porque nós cremos que a fé cristã, o cristianismo, não é um salto no escuro, não é algo que nós precisamos abandonar a nossa inteligência, a intelectualidade, para dizer que nós somos cristãos. Então, nós temos vários argumentos para demonstrar que aquilo que nós professamos, aquilo que nós defendemos tem fundamentação lógica, tem uma fundamentação histórica. Mas naquele contexto em que Pedro profere essa afirmação, ele está falando mais de uma defesa testemunhal, no sentido de demonstrar para as pessoas, além das palavras, mas com prática, com exemplo de vida, para que as pessoas pudessem, a partir daí, perceber por que de fato aquela pessoa era um cristão e isso fundamentava o padrão de vida dela. Muito bem. E você que está acompanhando essa entrevista, saiba que a lição de número 7 está excepcional. Ela trata de um tema muitíssimo importante e contemporâneo: alegria em meio à dor. Professor Valmir, como lidar com isso na prática? Ou seja, num momento realmente difícil. Porque uma coisa é a pessoa saber o que a Bíblia diz sobre o tema, outra coisa é ela vivenciar esse ensino num momento de crise, num momento fatídico. Realmente, irmão Jorge, a sua pergunta é muito pertinente, porque nós olhamos para esta afirmação das Escrituras, da parte de Pedro, sobre demonstrar alegria em meio à dor. Parece um paradoxo, né? Como é que você demonstra alegria passando por uma situação desfavorável, de sofrimento? Mas nós precisamos, para termos essa conduta de vida, precisamos lembrar primeiramente o que a Bíblia nos apresenta como sendo alegria. A alegria, em termos bíblicos, essa alegria cristã, não é simplesmente uma emoção passageira, não é simplesmente um bem-estar físico e emocional que uma pessoa pode sentir. A alegria que Pedro se refere não é isso. A alegria que Pedro está se referindo, basicamente, é aquela vertente do fruto do Espírito que Paulo vai se referir lá em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22. Basicamente, essa alegria é uma confiança, é um deleite em Deus a despeito das circunstâncias. Quando se fala nessa alegria, como diria um autor que eu cito no livro de apoio, na verdade, essa alegria não leva em consideração o aspecto momentâneo. Essa alegria é a convicção de que Deus tem preparado o melhor lá no futuro. Obviamente que saber conciliar isso na prática, experimentar essa alegria quando a pessoa está sofrendo, não é algo fácil. É por isso que nós não podemos minimizar
qualquer tipo de sofrimento e dizer que é fácil uma pessoa em uma situação difícil, uma situação de luta ou desfavorável, dizer que vai ter alegria em uma situação constrangedora, um momento que ela esteja passando ali que não seja adequado. Mas aqui está o ponto central que nós devemos entender nessa afirmação. Ali, ou quando nós passarmos por esse momento, podemos entender sim que podemos ter um coração abalados momentaneamente, podemos passar por sofrimento, podemos em um momento nos sentir incapazes de resolver aquela situação. E aqui está o ponto. Quando nós demonstramos essa incapacidade de resolver aquilo, é que aí sim nós entregamos realmente o nosso problema, a nossa dor às mãos do Senhor, sabendo que Ele pode solucionar aquilo e pode passar um bálsamo sobre a nossa dor. E me permita dizer, irmão Jorge, e até mesmo como um testemunho, enquanto eu escrevi esta lição e também um livro de apoio, eu já havia escrito inclusive sobre esse tema, sobre alegria em meio à dor. Mas eu havia escrito simplesmente no aspecto teórico, até porque até então, na minha vida, eu não tinha passado por um momento grande de sofrimento ou de luta ou de dor. E no contexto em que eu escrevi essa carta, nós tivemos uma atuação na família, eu acabei perdendo nesse contexto uma sobrinha com 14 anos de idade, e eu me voltei dentro desse contexto avaliando essa passagem de Pedro para entender o sentido da alegria, para entender o seguinte, que Deus está no controle de todas as coisas e o melhor é exatamente depositar o nosso luto, a nossa dor nas mãos do Senhor. Ou seja, quando eu voltei para essa afirmação de Pedro, agora com a experiência da dor, aí sim eu vou entender a Bíblia de um outro sentido, porque ela faz parte do meu modo de enfrentar aquilo. Por quê? Porque a partir dali a Bíblia tem uma nova aplicação para mim por causa da minha experiência. E essa afirmação, portanto, a Bíblia, para uma pessoa que passa pela dor, por isso que é importante ler a Bíblia em diversos momentos, porque ela vai se aplicar diante daquele caso na vida dela. E você que está acompanhando a gente percebe aí a importância da escola dominical. É o local onde você vai ser capacitado, aprimorado e, acima de tudo, vai entender o que significa o texto bíblico e como aplicá-lo à prática. Pastor Valmir, tem uma lição, me parece que é de número 9, que fala do conhecimento de Deus que leva ao crescimento espiritual. Muitas pessoas estão por aí na fé cristã há vários anos, mas agem como se fossem criança. Não mudaram nada, não foram transformadas em nada, são os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, né? E isso é uma coisa muito trágica, porque o Evangelho é muito bonito, o Evangelho é perfeito e ele é um Evangelho que transforma a pessoa e leva a pessoa ao crescimento. O que a pessoa precisa entender dessa lição de número 9 para que ela possa avançar espiritualmente? Pedro vai falar sobre crescimento reiteradas vezes na sua segunda carta, porque o propósito de Pedro é apresentar para os seus leitores o verdadeiro sentido do conhecimento. Por quê? Porque dentro daquele contexto em que ele escreve, a ideia de conhecimento estava sendo desvirtuado. E por isso ele vai falar sobre esse conhecimento, mas não um conhecimento místico ou simplesmente um conhecimento intelectual ou racional sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Na perspectiva de Pedro, esse conhecimento que nós encontramos na vida cristã é mais um relacionamento do homem com Deus, que a partir daí nós temos esse relacionamento e as virtudes cristãs elas podem ser desenvolvidas. É por isso que a 9ª lição vai falar do conhecimento que produz esse crescimento. E que crescimento é esse? É um crescimento que se aplica à vida como um todo. Nós vamos perceber Pedro falando uma espécie de crescimento, uma espécie de escala, que ele fala sobre amor, ele fala sobre paz, ele vai falar sobre as virtudes. E aqui está um ponto central. Para nós termos uma vida que é uma vida dinâmica, uma vida de frutificação, nós só podemos frutificar a partir do momento que nós crescemos como pessoas,
crescemos espiritualmente. E aqui é interessante porque essa fala de crescimento, ela vai centralizar na segunda carta, principalmente porque no final da sua carta, Pedro vai falar sobre crescer na graça e no conhecimento de Deus. E como que nós crescemos em conhecimento? Nós crescemos em conhecimento, crescemos espiritualmente, nos alimentamos daquilo que Pedro também vai falar, do leite espiritual, que é o leite racional, no sentido de conhecer as coisas de Deus. Como nós fazemos isso? Nos alimentamos da palavra, participando da escola bíblica dominical, realizando práticas e hábitos saudáveis. E aqui está a palavra que Pedro vai utilizar, que são as virtudes. Naquele contexto, a palavra grega que era utilizada para virtudes era aquilo que nós utilizamos muito comumente, chamado arete, que é uma vida de excelência. Olha que coisa interessante. Quando o cristão cresce, amadurece, ele tem uma vida de excelência nas suas atividades religiosas, devocionais, ou seja, tudo que ele faz bem. Na profissão, na atividade de estudo, ele faz bem. Por quê? Porque é o resultado de um crescimento espiritual que é decorrente da palavra e decorrente do relacionamento do cristão com Deus. E esse terceiro trimestre do ano de 2019 na classe de jovens está realmente muito especial. As lições comentadas pelo pastor Valmir, elas são realmente o cerne daquilo que a escola dominical promove. Alerta contra falsos mestres, contra as heresias e adverte para o perigo da impiedade decorrente dos falsos ensinos, dos desvios doutrinais. Professor Valmir, como ficar vacinado em relação aos falsos ensinos, às heresias e a impiedade que decorre de um desvio doutrinal, de uma doutrina torcida? Pedro, ele tem uma grande preocupação de preparar a comunidade cristã contra os falsos mestres que estavam introduzindo essas heresias dentro da igreja naquele contexto. E é interessante que Pedro vai demonstrar que eles introduzem essas heresias de maneira sorrateira, sem que os cristãos pudessem perceber. Então, Pedro está preparando a comunidade para rejeitar, para refutar esses falsos ensinamentos. E esses falsos ensinamentos, obviamente, todo ensinamento que é falso, baseado em mentira, ele desvirtua a palavra de Deus, mas isso leva também a pessoa a ter um comportamento desregrado. E era exatamente isso que estava acontecendo naquele contexto. A heresia não produz somente um desvirtuamento da ortodoxia daquilo que é verdade, mas leva a pessoa também a ter um padrão de vida, uma conduta que é uma conduta ímpia, que é uma conduta que ela não é honesta e que passa por cima de princípios e valores. Por exemplo, naquele contexto, esses falsos ensinadores estavam, a partir de uma doutrina gnóstica, introduzindo esses ensinamentos e levavam a entender que havia uma distinção entre aquilo que a pessoa cria, do ponto de vista espiritual, intelectual, e do ponto de vista daquilo que ela praticava. Ou seja, não teria problema nenhum para aqueles falsos ensinadores a pessoa pecar, ter relacionamentos sexuais inadequados, inclusive à luz do dia, como vai dizer Pedro. Obviamente que esse tipo de comportamento desonra e vai contra as Escrituras. É por essa razão que Pedro, com coragem, com tenacidade e, sobretudo, com autoridade, ele vai confrontar esses falsos mestres. E muitos desses falsos mestres, eles apregoavam simplesmente isso em busca de proveito próprio, em busca de lucro financeiro. Pedro, com uma autoridade, vai resgatar a centralidade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, dizer que existe uma verdade que foi estabelecida e a comunidade cristã daquele tempo deveria rejeitar, assim como nós hoje, a Igreja do Senhor precisa estar preparada apologeticamente e espiritualmente para rejeitar esses ensinamentos e também esses comportamentos que passam em algum momento a ser adotados por algumas pessoas, para entender que isso não pode ter espaço dentro da comunidade cristã. Muito bem, eu tenho certeza que você está interessado no conteúdo das lições que o professor Valmir Nascimento preparou. Ele tem um livro de apoio
Um livro que leva o mesmo nome da revista, mas ele é aprofundado em relação às temáticas. Professor Valmir, o que o livro traz de positivo e de perene, ou seja, que serve para a vida toda daquele irmão, daquela irmã que acompanha a nossa conversa no dia de hoje? O livro de apoio, ele aprofunda a avaliação do texto das duas cartas. Obviamente que quando se escreve a lição bíblica, nós temos uma limitação de espaço. Quando eu escrevi o livro de apoio, eu fiz uma análise exegética mais aprofundada, avaliando detidamente algumas passagens e outras que não foi possível avaliar na lição bíblica por conta exatamente dessa restrição de espaço. Mas além disso, eu proporcionei nesse livro de apoio uma reflexão que é devocional. Então, o leitor do livro, além de conhecer o sentido das palavras de Pedro, à luz daquele contexto, etimologicamente, teologicamente, ele vai encontrar também nesse livro uma inspiração devocional a partir da leitura tanto da primeira quanto da segunda carta. Porque eu acredito profundamente nisso, irmão Jorge, que essas duas cartas, elas têm ensinamentos profundos do ponto de vista teológico e doutrinário, mas tem também essa inspiração, essa devoção que vem dos relatos de Pedro para aquela comunidade cristã. E isso é algo essencial para uma pessoa que quer crescer na graça e no conhecimento, dentro daquilo que Pedro disse. Para atender isso, o livro foi escrito nessa perspectiva, dar o conhecimento daquele contexto, do sentido das palavras, mas também proporcionar à pessoa esse crescimento espiritual e devocional para que ela possa viver cada vez melhor esse relacionamento com o Senhor e com a comunidade. A lição de número 13, que fecha o trimestre, fala de Jesus, da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Qual é a perspectiva de Pedro em relação a esse retorno do Mestre? Pedro, ele fala sobre a volta de Jesus por uma razão evidente. Os falsos ensinadores daquele contexto, os falsos mestres, estavam dizendo que essa promessa nunca se cumpriria. E mais do que isso, eles estavam desdenhando, eles estavam debochando da comunidade cristã, dos crentes que afirmavam a volta de Jesus. Pedro, então, vai destacar que essa promessa é uma promessa verdadeira e vai chamar a atenção da comunidade cristã para a realidade disso, exatamente porque existiam provas evidentes, porque da mesma maneira que Deus criou o mundo e mandou ou enviou o dilúvio, da mesma maneira nós sabemos que esse mesmo Deus que tem essa autoridade, que é o Criador, ele vai cumprir as suas promessas. Por essa razão, Pedro vai despertar a atenção da comunidade cristã. Primeiro, para não dar ouvidos para os falsos mestres, mas principalmente para estar preparado para o retorno, para a volta de Jesus. É por esse motivo que o título dessa última lição é exatamente a volta de Jesus, que é a suprema esperança do cristão. E eu acho isso interessante, porque com isso nós fechamos a ideia de esperança. Enquanto a primeira carta falava da esperança no sentido da esperança agora, a segunda carta, além de rejeitar os falsos ensinamentos, vai apontar essa esperança futura, que é essa confiança do porvir, dos planos de Deus e principalmente esse regresso glorioso do Senhor, que todo crente, que todo aquele que tem um relacionamento com o Senhor, aguarda e anela com o coração aberto. Professor, nosso tempo correu aqui rapidamente. Eu tenho certeza que você que está acompanhando está apreciando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que estará disponível no terceiro trimestre nas classes de jovens na escola dominical e também aqui no livro de apoio que você encontra nas melhores livrarias no 0800 021 7373 ou no cpad.com.br. Chegando mesmo ao final, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem àquele irmão, àquela irmã que nos acompanha nessa conversa. Eu gostaria de deixar um convite para que você participe das aulas desse trimestre. Eu tenho certeza que você vai ser enriquecido, você será abençoado com o estudo das duas cartas de Pedro. Como nós teremos a oportunidade de falar sobre crescimento,
sobre esperança, sobre fé, sobre alegria, sobre a volta de Jesus, eu tenho certeza que você, ao frequentar a Escola Bíblica Dominical, ter acesso a essa revista e também ao livro de apoio, você vai conhecer o contexto, os conselhos da parte do apóstolo Pedro e vai também poder frutificar e aplicar isso na sua vida devocional, na sua vida profissional e também na sua vida familiar. Participe da nossa Escola Bíblica Dominical e seja abençoado.